Olá meu aluno, olá minha aluna, tudo bem pessoal? Estamos aqui em mais um vídeo, mais uma aula do nosso Carreiras Policiais Federais para a gente fazer mais uma questão e estudar mais um tema importante. Hoje a gente vai falar de direitos fundamentais, certo? Lembrando então, nosso material, ou seja, a questão comentada com o gabarito, está na descrição deste vídeo ali no PDF. Beleza? Vai lá no link e baixa para você ter o PDF, ter mais uma questão comentada para você ter esta questão. Beleza? Vamos lá às nossas questões, vamos lá então à próxima discussão que a gente tem para fazer. Outra coisa que eu gostaria de deixar para vocês é o convite. Quem não assinou ainda o canal, assina o canal por favor. Quem não está já nos seguindo aqui nas plataformas, né? Ou seja, no Instagram, no Facebook, no YouTube, vai lá, por favor, segue a gente, acompanha a gente e bora estudar. Beleza, pessoal? Nossa questão de hoje traz o princípio da individualização da pena. Olha que legal essa discussão, uma discussão que a CESP fez lá no concurso para a Delta, certo, do Sergipe. Então é uma questão que pode cair em qualquer carreira policial, tendo em vista que a CESP está fazendo essa questão para o mais alto nível da carreira policial, que é o Delta. E ela pode cair em outros concursos, como de agente, como de escrivão. Por quê? Porque é uma questão que não exige nenhuma outra discussão, além de não ser o preparo de ensino superior. Então precisa dominar essa questão. Olha só, princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Então, este é o princípio da individualização da pena, gente, que é aquele que vai determinar que nenhuma pena passa da pessoa do indivíduo, razão pela qual eu não posso trazer uma pena para, por exemplo, certo, um parente, um filho, o esposo, a esposa do autor do delito. Uma vez fazendo assessoria jurídica para um município, trabalhei por muito tempo no meu escritório prestando assessorias jurídicas para câmaras municipais, para municípios no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente na área constitucional e ambiental. Um prefeito me perguntou: doutor, e se eu cometer um crime ambiental ou se alguma situação que ocorrer um crime ambiental, é verdade que se eu morrer a pena, ou seja, meus filhos poderão ir para a prisão em meu nome? Não, senhor prefeito, não. Se for responsabilizado civilmente, por exemplo, a reparar danos, no seu patrimônio você responderá, ou seja, morre o prefeito, certo? E ele foi condenado a reparar danos ambientais, o patrimônio que ele deixou vai ser responsável pela reparação daquele dano. Então, antes de fazer a repartição da herança, vai lá no patrimônio dele, tem que reparar o dano de R$1 milhão. Ele deixou uma herança de 2 milhões. Então, vai lá, pega esse 1 milhão, repara os danos e o outro 1 milhão vai para os herdeiros. Então, os herdeiros respondem, vamos dizer assim, até as forças da herança, ou seja, não é no patrimônio dos herdeiros também que vai ir, é no patrimônio deixado para os herdeiros que vai ser responsabilizada a questão civil. Agora, a responsabilidade penal, não. A responsabilidade penal é do indivíduo, é do autor do delito, e não de seus parentes, não de seus familiares, não das pessoas com quem ele tem contato, é sim do autor do delito. Contudo, o que está escrito aqui não é a individualização da pena, está errado. É o famoso princípio da responsabilidade. Então, essa assertiva está errada. Eu vou colocar aqui para vocês na tela. Esse princípio colocado na assertiva é o princípio da responsabilidade ou da pessoalidade penal, certo? Da responsabilidade pessoal quanto à pena ou então da pessoalidade penal. Também conhecido como o princípio da intranscendência da pena, certo? Então, esse fato de que a pena não passa da pessoa do condenado, certo? É o fato de que a pena não vai para outro indivíduo, a pena é intranscendente, ou seja, a intranscendência da pena. A pena é pessoal, é para o autor do delito e para ninguém mais, beleza? Para o autor ou os autores do delito e ninguém mais. Então, esse princípio constante, lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal,
é o princípio da pessoalidade da pena, responsabilidade pessoal da pena ou intranscendência da pena. A gente pode chamar de qualquer um desses, certo? E o que está previsto ali é o seguinte, olha só, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. E aí o que eu falei anteriormente para vocês, ó, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, a pessoa que foi condenada, por exemplo, a privação da liberdade, e também foi determinado que ela precisa reparar o dano, certo? Essa pessoa vem a falecer, a pena é extinta no que diz respeito à privação da liberdade, certo? Não sei se esse é o termo adequado na questão penal, mas a pena deixa de existir, ok? Os professores do direito penal podem depois me corrigir se for o caso, mas eu creio que não, acho que é extinta. E a reparação do dano continua se o condenado deixou o patrimônio, porque aí a sua herança vai responder por essa reparação do dano. Então eu teria que reparar 2 milhões de reais e ele tinha um patrimônio de 3 milhões de reais. O que vai acontecer? 2 milhões de reais vão ir para a reparação do dano, esse 1 milhão vai para os herdeiros. Ah, mas teria que reparar 4 milhões de reais e ele deixou só 3 milhões de reais de patrimônio. Só, né, pessoal? Só. Só 3 milhões de reais de patrimônio. Bom, aí responde os 3 milhões de reais de patrimônio e o 1 milhão faltante não pode ser cobrado dos herdeiros, porque respondem até o limite do patrimônio transferido. O patrimônio que seria transferido para os herdeiros era de 3 milhões, certo? Só que a obrigação de reparar o dano do autor da herança, aquele que cometeu o crime, era de 4. Então responde todo o patrimônio e falta 1 milhão. Mas esse 1 milhão não pode ser cobrado dos herdeiros porque os herdeiros não tiveram culpa no crime. Ou seja, não pode ser extensivo os efeitos da pena para os herdeiros ou para o patrimônio dos herdeiros, somente para o patrimônio que seria transferido para os herdeiros. Entenderam? Eu estou explicando isso porque pode ser objeto de outra questão em prova, porque é bastante discutida essa questão da obrigação de reparar o dano. Vocês precisam saber exatamente como funciona isso. Por isso que a gente está passando por essa discussão, que nem é a discussão exata da questão, mas que pode ser uma questão futura. Por isso que a gente está estudando esse ponto. Beleza? Então esse inciso, o artigo 5º, inciso 45, é o princípio da pessoalidade penal, responsabilidade pessoal ou intranscendência da pena. Beleza? O princípio da individualização da pena, eu vou colocar aqui para vocês, ó, é este, pessoal. Olha só, princípio da individualização da pena, cada penado terá a pena de acordo com a sua conduta, de acordo com a gravidade do delito que ele cometeu. E isso está previsto no 46 e não no 45. Artigo 5º, 45, princípio da responsabilidade, da intranscendência da pena. Inciso 46, princípio da individualização da pena, que fala assim, ó, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aí nós temos os tipos de penas previstos na legislação brasileira. E atenta para o inciso 46, porque o inciso 46 não encerra os tipos de pena nestes 5 tipos. Ele diz, entre outras as seguintes. Ou seja, o artigo 5º, inciso 46, não é fechado, ele permite outras penas, desde que não sejam as penas proibidas no inciso 47, que vai lá proibir, por exemplo, a prisão perpétua, de banimento, cruel, a pena de morte, abrindo só a exceção no caso de guerra declarada. Então aquelas penas do artigo 5º, inciso 47 estão proibidas, certo? Essas penas do artigo 5º, inciso 46 são permitidas, dentre outras que podem ser reguladas pela lei, certo? Então não é um rol fechado esse artigo 5º, inciso 46, outro ponto que é importante você já lembrar e anotar para futuras questões. Então o princípio da individualização da pena é este previsto aqui no artigo 5º, inciso 46, e não é este que está lá na assertiva. Se a gente for olhar a assertiva, ó, princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções... Não é. Isso está errado. Vamos marcar aqui, ó, vou pegar aqui minha caneta.
pegar a caneta rapidinho. Ó, isso está errado, certo? Errado, porque este princípio mencionado aqui é o princípio da pessoalidade penal, responsabilidade pessoal ou intranscendência da pena. Beleza, pessoal? Ok? Muito bem, gente. Agradecendo a todos, até a nossa próxima aula. Lembrando que a gente vai ficar com aulas até o momento das provas de vocês, a galera que vai fazer DPEM, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, tem aula todo dia aqui no meu Instagram, no meu YouTube, né? No meu YouTube, para a gente falar sobre esses temas de direito constitucional e revisar todos esses temas de acordo com o que a CESP cobra. E assim você com certeza vai estar super preparado para a prova. Beleza? Curta o vídeo, dá o seu joinha aí se você gostou, assina o nosso canal, clica lá no sininho de notificação para sempre quando os vídeos subirem aí para o YouTube você ser notificado. E se você está gostando, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram que você participa, vai lá, compartilha, aumenta essa nossa comunidade. Grande abraço para vocês, até a próxima aula. Valeu, pessoal, tchau, tchau.